Para você que clama, este é o Palavra da Fonte. Hoje quero compartilhar com você um pouquinho da Palavra de Deus que está em Jeremias 18. E o tema que eu quero dar a essa mensagem é: Deus não desiste de você. O homem é a criação, né? A palavra de Deus que o homem é a coroa da criação de Deus. E ele faz de tudo para estar perto do homem, né? Para relacionar-se com este homem. E por isso mesmo Deus se apresenta aqui neste texto de Jeremias 18 como um oleiro que pode restaurar, né? Propiciar ao homem um novo começo. Deus é aquele que sempre vai dar ao homem a oportunidade de recomeçar. Cabe ao homem querer. Cabe ao homem aceitar aquilo que Deus está propondo para ele. E a primeira coisa que precisamos pensar é em nos dispor a fazer aquilo que o Senhor está falando na sua palavra. Ou seja, descer à casa do oleiro. O verso 2, Deus fala com o profeta Jeremias: desce à casa do oleiro, e lá eu falarei contigo. Quando nós chegamos no verso 3, nós encontramos uma resposta positiva da parte do profeta que diz: desci à casa do oleiro. Desci à casa do oleiro. Deixa eu te falar uma coisa, querido. Um princípio fundamental no reino de Deus, ensinado por Jesus, é a humildade. Temos que ter humildade para reconhecer que precisamos de Deus, reconhecer que precisamos voltarmos para Deus. Em Mateus capítulo 11, versículo 29, Jesus diz assim: aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Paulo em Filipenses capítulo 2, verso 3, ele diz assim: nada façais por contenda ou por vanglória, mas por humildade. Por humildade. Queridos, é preciso humilhar-se, é preciso ser humilde para reconhecer a necessidade de Deus, a necessidade de descer à casa do oleiro. Nessa tarde eu quero convidar você a buscar lá no seu interior a humildade suficiente, né, necessária para descermos juntos à casa do oleiro, para desfrutarmos daquilo que Deus tem para nós. Caso você consiga humilhar-se, descer à casa do oleiro, eu tenho certeza, você vai voltar de lá restaurado, renovado, com novos sonhos, porque esta é a vontade de Deus para a sua vida. Nós somos convidados, conclamados por Deus a descer à casa do oleiro. Segunda coisa, queridos, nunca se esqueça de uma verdade: você é barro, você é quebrável. Mesmo que você seja espiritual, mesmo que você tenha uma vida de oração, uma vida de uma comunhão intensa com Deus, mesmo que você esteja envolvido na obra de Deus, não se esqueça: você é barro, eu sou barro, nós somos barro, não somos melhores do que ninguém. Não devemos nos iludir em relação a nós mesmos. Quantas pessoas se acham capazes demais, fortes o suficiente, autossuficiente? Jesus mostrou isso claramente para um dos seus apóstolos, o apóstolo Pedro. Pedro tentou se apresentar diante de Jesus como um super crente, um super discípulo. Mateus 26, 33, quando Jesus fala a respeito da sua morte, a respeito da cruz, a respeito do momento que se aproximava, Pedro diz para Jesus no verso 33, ainda que todos se escandalize de ti, eu nunca me escandalizarei. Jesus no verso 34, Jesus disse para ele,
Em verdade te digo que nesta mesma noite, antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. Jesus tentou mostrar para Pedro de alguma forma que ele era barro, que ele era quebrável, que ele era um ser humano, né? Queridos, mas quando nós chegamos no verso 35, ele insiste. Pedro diz novamente, ainda que me seja mister morrer contigo, não te negarei. Diz o texto que todos os discípulos disseram o mesmo. Isso é o mal da humanidade, o mal do ser humano. Se achar autossuficiente, se achar tão capaz. E aí você sabe, a história aconteceu. Jesus estava nas mãos dos seus algozes, né? E Pedro, como você sabe da história, ele negou Jesus. Então nós chegamos no versículo 75. Diz a palavra de Deus que Pedro lembrou-se das palavras de Jesus que lhe dissera: antes que o galo cante, 3 vezes me negarás. E saindo dali, chorou amargamente. Se fosse o inverso, se Pedro tivesse chorado amargamente diante da primeira palavra de Jesus, talvez neste momento ele estaria feliz por estar resistindo àquele momento difícil, estar ao lado do Mestre. Alguém certa feita disse que Satanás, quando não nos pega no fracasso, ele nos pega no sucesso, ou no suposto sucesso. Uma coisa é certa, querido, é bem melhor quebrar-se nas mãos do oleiro, porque ele restaura, do que ficar inteiro nas mãos do diabo e ser destruído. Filipenses 1,6, o apóstolo Paulo diz assim: tendo por certo isso mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. É assim, queridos, quando encontramos o Senhor lá na olaria, Ele pode nos fazer de novo. Em terceiro lugar, para finalizar, quero que você saiba de uma coisa: Deus, Ele não desiste de nós. Deus não desiste de você. Ele fará tudo para te encontrar. O trabalho de Deus é restaurar o vaso quebrado. Sabe qual é o seu trabalho? Sabe o que você deve fazer? Simplesmente ter coragem de admitir para Deus que você está quebrado, que você precisa recomeçar, que você precisa dele e confiar-se totalmente nas mãos dele. Ele é capaz de fazer de você um vaso novo, um vaso de honra para a glória e louvor do nome dele. Vale a pena, queridos, passar pela olaria de Deus. Você viu que no verso 2, Deus convida o profeta para descer a casa do oleiro. E no verso 3 ele diz que ele desceu a casa do oleiro. Nessa tarde Deus está convidando você a encontrar-se com Ele na sua olaria. Ele quer fazer algo novo na sua vida, fazer de você um vaso novo, dar a você a oportunidade de recomeçar e ter uma história linda ainda pela frente. É assim que Deus faz. Deus te abençoe, Deus te guarde. Até o nosso próximo Palavra da Fonte. Deus te abençoe.